O que começou como uma missão para trazer paz ao leste do Congo está agora a transformar-se em algo muito mais perigoso, algo que pode levar a um confronto militar direto entre a África do Sul e o Ruanda. No centro desta crescente tensão está o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Tudo começou quando a África do Sul, no âmbito da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, EACADC, enviou tropas para o leste do Congo para lidar com a crescente ameaça dos rebeldes do M23. Durante anos, este grupo armado causou devastação na região, forçando milhares a fugir das suas casas. Mas em vez de trazer estabilidade, os soldados sul-africanos rapidamente encontraram-se no meio de uma guerra total. O que deveria ser uma missão de manutenção da paz transformou-se rapidamente num pesadelo. As balas rasgavam o ar, granadas explodiam sem aviso e mísseis choviam sobre as tropas, que esperavam uma operação completamente diferente. A batalha foi implacável e a situação tomou um rumo mortal quando 13 soldados sul-africanos perderam a vida em combate. Foi então que surgiu o momento que chocou o mundo. Imagens angustiantes mostraram tropas sul-africanas a acenar uma bandeira branca. Um sinal universal de rendição, uma tentativa desesperada de sobreviver, mas que levantou ainda mais questões. Quem era o responsável por este banho de sangue? Quando a poeira assentou, as acusações começaram a surgir rapidamente. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, não perdeu tempo a apontar o dedo, e as suas acusações foram diretas. O presidente ruandês, Paul Kagame, seria o responsável por alimentar as chamas deste conflito. Segundo Ramaphosa, Kagame estava secretamente a apoiar e a armar os rebeldes do M23, o mesmo grupo que tinha transformado a missão numa guerra aberta. A mensagem do ministro da Defesa da África do Sul foi clara. O sangue dos soldados caídos estava agora nas mãos de Kagame, e se o Ruanda não recuasse, a África do Sul estava preparada para responder militarmente. Kagame, no entanto, não ficou calado. À medida que as acusações se acumulavam contra ele, respondeu com igual intensidade, rejeitando cada alegação e devolvendo as culpas diretamente a Ramaphosa. Do ponto de vista de Kagame, o verdadeiro problema não era a suposta participação do Ruanda no conflito do M23, mas sim a interferência da África do Sul numa luta que não compreendia totalmente. Para ele, Ramaphosa e o seu governo tinham mergulhado no caos da República Democrática do Congo, RDC, sem perceberem verdadeiramente as complexidades profundas desta guerra. E Kagame não se limitou a expressar a sua posição nos bastidores. Num ousado e público comunicado no Twitter, deixou clara a sua posição para que o mundo inteiro soubesse onde se situava. Alegou que a missão sul-africana na RDC não tinha nada a ver com paz, mas sim com uma operação de combate para apoiar o governo congolês contra o seu próprio povo. Ainda mais grave, acusou as forças sul-africanas de lutarem ao lado de milícias genocidas, nomeadamente os FDLR, um grupo rebelde conhecido pela sua hostilidade contra o Ruanda. As suas palavras tinham um tom inequívoco, quase desafiando Ramaphosa a reconsiderar a sua posição. Se a África do Sul quiser contribuir para soluções pacíficas, isso é uma coisa. Mas se preferir o confronto, o Ruanda irá lidar com isso nesses termos a qualquer momento. Foi uma mensagem clara. Kagame não iria recuar, mas ele não parou por aí. Kagame deu um passo adiante e tornou a disputa ainda mais pessoal, acusando Ramaphosa de distorcer conversas privadas entre os dois líderes, manipulando as discussões para encaixá-las na agenda política sul-africana. Segundo Kagame, ele e Ramaphosa falaram 2 vezes naquela mesma semana para discutir a crise. Mas aquilo que os oficiais sul-africanos estavam a dizer à imprensa não só era impreciso, como estava repleto de mentiras deliberadas e declarações enganosas. E então veio a declaração que rompeu todas as formalidades políticas, um golpe direto que soou como um desafio aberto. Se Ramaphosa alguma vez me deu um aviso, deve tê-lo feito numa língua que eu não entendo. Era a maneira de Kagame dizer que qualquer aviso por parte da África do Sul nunca aconteceu, ou pelo menos não de uma forma que lhes importasse.
Entretanto, na África do Sul, Ramaphosa tinha a sua própria mensagem para transmitir. Recorrendo ao Twitter, adotou um tom solene mais estratégico. Enquanto Kagame estava na ofensiva, Ramaphosa focou-se em algo muito mais emocional: os 13 soldados sul-africanos mortos em combate. As suas mortes eram um lembrete doloroso de que este conflito não era apenas sobre política. Tratava-se de pessoas reais, vidas reais perdidas numa guerra que estava a fugir de controle. Enquanto lamentava os soldados caídos, as suas palavras transmitiam outra mensagem, uma que o Ruanda e o resto do mundo não podiam ignorar. Para o público internacional, este conflito estava a ser enquadrado como um confronto direto. A África do Sul estava a intervir para ajudar a RDC a combater os rebeldes do M23. E o Ruanda era o vilão que os apoiava secretamente. Pelo menos, essa era a versão que o presidente Cyril Ramaphosa parecia apoiar. Ele apontou diretamente o dedo aos rebeldes do M23 e às Forças de Defesa do Ruanda, RDF, reforçando uma narrativa já antiga de que o governo de Paul Kagame era o verdadeiro mentor da crise no leste do Congo. Mas então, num movimento que ninguém esperava, Kagame virou completamente o jogo. Em vez de evitar a culpa ou lançar uma resposta diplomática vaga, ele contra-atacou com uma afirmação surpreendente. Segundo ele, os soldados sul-africanos que perderam a vida não foram mortos pelos rebeldes do M23. Foram mortos pelo próprio exército congolês, conhecido como FARDC. E, numa reviravolta que abalou o cenário político, Kagame afirmou que Ramaphosa já tinha admitido isso em privado. O presidente Ramaphosa confirmou-me que o M23 não matou os soldados sul-africanos. Foi a FARDC. Com essa única declaração, Kagame mudou o foco de todo o conflito. Se ele estivesse a dizer a verdade, então tudo o que a África do Sul acreditava sobre esta missão era uma mentira. As implicações eram avassaladoras. Se a FARDC foi responsável pelas mortes dos soldados sul-africanos, então isto não era apenas uma tragédia no campo de batalha. Era uma traição política. As tropas enviadas sob a missão de paz da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, deveriam estar ali para reforçar o combate do governo congolês contra os grupos rebeldes. Mas em vez disso, foram apanhadas no meio de um jogo muito mais complexo e perigoso, onde até os seus supostos aliados podiam voltar-se contra eles. E isso levantou uma questão ainda mais preocupante. Por que é que o exército congolês atacaria os seus próprios aliados? Foi então que os críticos começaram a ligar os pontos. E o quadro que surgiu não era apenas confuso, era profundamente perturbador. Alguns analistas apontaram para uma estratégia política oculta, sugerindo que o presidente Félix Tshisekedi não estava realmente interessado em acabar com o conflito, porque manter a guerra ativa, na verdade, jogava a seu favor. Se os combates parassem, o foco mudaria. De repente, o mundo deixaria de olhar apenas para o M23 e o Ruanda e começaria a prestar atenção ao próprio Tshisekedi. E isso era um problema. Uma guerra prolongada permitia-lhe manter a simpatia internacional, garantir um fluxo contínuo de ajuda estrangeira e manter um controle firme sobre o poder. E ao culpar constantemente Kagame e o Ruanda, conseguia desviar a atenção dos fracassos internos da sua administração. Para Kagame, isto não era apenas uma teoria, era algo que ele dizia há anos. Ele há muito que acusa Tshisekedi de se fazer de vítima, usando a rebelião do M23 como um escudo político para se proteger de prestar contas. Em público, Tshisekedi mantém-se firme na sua posição de que o M23 é apenas uma milícia apoiada pelo Ruanda, uma força estrangeira que desestabiliza o Congo. Mas Kagame insiste que, em privado, Tshisekedi sabe a verdadeira história. Segundo ele, o M23 é composto por Tutsis congoleses, pessoas que fazem parte da RDC, não estrangeiros. E então surgiu o sinal mais claro de todos. Quando o presidente queniano, William Ruto, e outros líderes da África Oriental pressionaram para uma cimeira de cessar-fogo, pedindo ao governo congolês e ao M23 que negociassem, Tshisekedi recusou-se a participar.
Essa decisão, por si só, dizia muito, porque se o seu verdadeiro objetivo fosse a paz, por que evitaria a discussão que poderia trazê-la? Para Kagame, a resposta era óbvia. Tshisekedi não tinha intenção de acabar com a guerra, porque enquanto o Congo permanecesse uma zona de guerra, ele continuaria a ser o líder de um país em crise. Um Congo caótico significava mais simpatia global, mais financiamento internacional e um prolongamento do seu tempo no poder. Mas, se os combates parassem, então, de repente, Tshisekedi teria de responder por tudo o que a guerra tinha mantido escondido. Corrupção, instabilidade econômica, fracassos políticos. E isso poderia ameaçar algo ainda maior do que o próprio conflito.